Primeiramente, o Wallace Ian. Boa noite, feliz por estar voltando a fazer gol. Passei por uma fase difícil, só eu, Deus sabe como foi. Fase difícil que você mesmo causou, né? Você é um cara meio doido da cabeça, né? Continuei trabalhando, tive apoio de bastante torcedor, da minha família também. Então eu tô aqui para ajudar o Flamengo e também glorificar o nome do Senhor, né? Porque sem ele eu não estaria aqui, ele me deu uma segunda chance e graças a Deus estou sendo feliz novamente. Boa noite. Aí, ó, pois é. Tá lhe dando a segunda chance, né, Wallace Ian? Você é um jogador que tem até um perfil muito interessante. Mas você não se ajuda, você é doido perturbado das ideias. Deu muito menino, muito moleque. Já botou o Flamengo, já prejudicou o Flamengo com burrice dentro de campo. Rapaziada, o Wallace Ian é um jogador muito interessante. De um perfil muito interessante, mas a cabeça dele, tá aí, né? Falou que quer glorificar o nome do Senhor, que botou a cabeça no lugar. Agora, o Flamengo, gente, com todo respeito ao Wallace Ian, não pode depender dele. Não pode. Tem que contratar. Tem que contratar um atacante, tem que contratar fazedores de gol. Você vê, o Cebolinha quer sair. Cebolinha falou que não quer ficar. Que precisa de novos ares. Ele sabe que não é mais titular, o Samuel Lino tomou a posição. O Samuel Lino que tá esquentando novamente, né? Tomara que o Samuel Lino comece a realmente a engrenar. É isso, rapaziada. Ó, o Boto, ó. E que se vocês forem ver, eu vejo os torcedores e tal, traz este, traz aquele, ainda não trouxe ninguém, não está a fazer nada, não trabalha, não sei o quê. Às vezes tu tens um jogador fechado e não podes anunciar porque ainda não estabeleceste a forma de pagamento. É diferente pagar 20 milhões em 2 vezes do que é pagar em 4 ou 5 vezes, não é? Isto faz com que às vezes as negociações demorem tempo, mas demoram no Flamengo, demoram em quase todos os clubes do mundo, tirando aqueles que têm realmente muito dinheiro. E depois outra coisa que tu tens que ver, o Flamengo também chegou a um patamar de elenco que não é qualquer jogador que serve ou que encaixa naquilo que são as exigências do treinador. Não é qualquer jogador que serve. Tá certo, o Boto aqui tá certo. Infelizmente, felizmente, não é qualquer jogador que encaixa hoje no Flamengo. Eu tava falando isso sobre o Arsenal. Imagina o Arsenal, campeão da Premier League, vice-campeão da Champions League. Você precisa contratar nesse patamar de jogador. É difícil, cara. É muito complicado. O Flamengo é isso. Campeão brasileiro e Libertadores. Jogadores já com alguma maturidade, com muita qualidade, porque senão não vale a pena estarmos a trazer jogadores que seja mais um, não é? Que se adapte mais rápido. Exatamente, se adapte mais rápido. Nós sabemos também a pressão que é jogar no Flamengo. Tem que ser jogadores que tenham essa... E muitas vezes nós achamos que têm e depois chegam aqui e não têm. Mas isto é igual em todo lado do mundo. Portanto, é um processo que demora sempre algum tempo e que se vocês forem ver, eu vejo os torcedores e tal, traz este, traz aquele, ainda não trouxe ninguém, não está a fazer nada, não trabalha, não sei o quê. Tá aí, rapaziada. Ele tá correto, gente. O Boto tá correto nisso aqui. Eu ainda acho o trabalho dele muito mais ou menos, mas nisso aqui tá certo. Não é fácil trazer jogador pro Flamengo. Gente, o Flamengo desistiu de uma venda do Emerson Royal porque não tinha outro no mercado, cara. A gente ficou debatendo, até o nome do Rodinei a gente falou. Até o nome do Rodinei voltou à pauta. Porque eu vou vender o Emerson Royal pra contratar quem? De lateral. O mercado tá extremamente escasso de laterais de alto nível. Um Dodô é muito difícil trazer, gente. O Dodô não vai vir pro Brasil agora. Seria ótimo. Pô, vamos vender aqui o Emerson Royal por 10 e contratar o Dodô por 13, 14, 15, talvez. Mas ele não quer vir pra cá e ele tem mercado lá. É muito complicado aqui, realmente. Trazer jogador pra nível Flamengo é difícil. Não é fácil. Realmente o Flamengo tá em outro patamar. Por isso que eu tenho muito cuidado. Vamos falar de Alvarado, mas no Alvarado não é um perfil que me agrada. Tem que ser jogador de nível. E o Flamengo também, no momento, também não pode sair apostando no mercado. Você tem que dar tiro e dar tiro certo. Um Tati Castelhanos. Fala muito do Santiago Castro. Bom nome, mas caro demais. Eu tava falando do Thales da Linga. O atacante do Bolonha. Bom nome. E que se vocês forem ver... Bom nome. Mas é difícil trazer pro Brasil. Belezinha? Realmente o patamar do Flamengo é complicado contratar, mas não dá pra confiar no Wallace Ian, não. Não dá não, entendeu? Tem que contratar um 9. Cebolinha, rapaziada. Cebolinha confirma saída do Flamengo no final do ano. Preciso de novos ares. Atacante indica saída após 5 temporadas com a camisa do Flamengo, né? Já tinha falado, o ciclo se encerra, fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase 5 anos, 5 temporadas. Fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei meu sonho, não pensei 2 vezes em jogar no clube. Era um sonho meu e, como falei, foi muito feliz desde os treinos, dos jogos, procuro usufruir ao máximo. Quero ficar até o final do ano e encerrar o ciclo com título, se Deus quiser. Belezinha? Afirmado, ó, eu vim com até 31 de dezembro, atacante.
Aqui, rapaziada, segundo o Vene Casagrande, ó, crava a saída do Flamengo, empresários do atacante já buscam novo clube. Preferência é exterior, mas times brasileiros já ligaram para assinar pré-contrato, rapaziada. Olha aí, ó. Everton Cebolinha no mercado. Ele vai ser um cara muito requisitado, apesar do histórico de lesões. Ele vai ser um cara bem requisitado. 30 anos, ele ainda é um cara que ainda pode render. Obviamente, rapaziada, o Cebolinha você tem que ter cuidado com a questão física. É muitas lesões. E eu gosto do Cebolinha, cara. Bom jogador, driblador, cria, tem uma boa veia de produção. Só que ele não tem sequência, muitas lesões. Fica difícil, cara. Fica difícil. De verdade, cara, a melhor versão do Cebolinha, pra mim, é mais jogador que o Samuel Lino. Só que o Samuel Lino tá mais inteiro. O Samuel Lino agora tá confiante. E foi feito um investimento muito grande. E, obviamente, o Samuel Lino é mais jovem. Mas se você pegar o auge do Cebolinha, com o auge do Samuel Lino, Cebolinha foi melhor do que ele. Mas, lesões, 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 pouca sequência, pouco ritmo, pouca continuidade. Aí, quando você não tem essa continuidade, você se frustra, você não consegue entrar em ritmo, a confiança já não é mais a mesma. O jogador que depende de um drible, depende de fazer alguma coisa. O Cebolinha é um cara que cria coisas. E faz coisas acontecer na ponta esquerda. Mas isso, saudável, com ritmo e confiante. Eu gosto muito do Cebolinha. Quando o Flamengo contratou ele, eu achei fantástico. Uma bela contratação. Foi cara pra época, mas se você reajustar o valor, o Cebolinha foi o Lino, né? De alguns anos atrás. E realmente no Brasil ele vai ser muito requisitado. O Flamengo, obviamente, vai pensar numa reposição. Parece que se eu fosse o Flamengo, eu já tentaria adiantar o mercado, porque você tem mais opções nessa janela do meio do ano que na janela do começo do ano, né? Se eu fosse o Flamengo, já começaria a pensar em reposições, mas, cara, o Cebolinha é um cara que no auge dele seria muito importante pro Flamengo. No auge dele, sabe? Jogando bem, produzindo, driblando, finalizando. Ele tinha uma boa finalização curta ali com a direita, vindo da esquerda. Ele tinha um bom facão, mas lesões. No Brasil vai ter muita gente, rapaziada. No Brasil aí a procura vai ser grande por ele, cara. Grandes times. O Fluminense deve ser um time que vai, com certeza vai tentar ele. Talvez o Bahia, cara, se o Rogério Ceni ficar, é um time que eu espero tentar o Cebolinha também. Eu acho que o pessoal do Sul com certeza vai se animar pra dar uma tentada. Ele tem uma fama muito boa no Sul, Grêmio, obviamente o Grêmio, né, e tudo mais. O São Paulo pode ser, o Corinthians é o time que eu espero. Eu acho o Cruzeiro depois do PEC, tem o Sinisterra ficou. Cruzeiro, né, pode ser o Cruzeiro. Eu acho que o Internacional vai tentar, um Grêmio. Vasco, acho que não. Salário muito alto pro Vasco. E o Vasco acho que não vai querer contratar jogador com história. Eu acho que o Fluminense vai tentar. São Paulo, talvez. O São Paulo contratou agora o Vitor Sá. Atlético Mineiro, Corinthians, pode ser que também tente. Ele vai ter muito mercado. O Cebolinha vai ter muito mercado no Brasil. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, já começava a pensar em substituir ele. Nessa janela, onde tem mais opções no mercado da Europa.